Muito bem, vamos abrir a Bíblia para Apocalipse, capítulo 11. Oi, irmão. Não. Agora nós vamos voltando. Então, Apocalipse, capítulo 11. Então, a última vez que estudamos Apocalipse foi na casa do Edson, né? E foi o Apocalipse, capítulo 10. Depois tivemos as reuniões, né? As bodas de ouro da Santinha e do Judeu. Inclusive ela não está aqui hoje, né? Não, ela está com o pé do... Está com o pé adormecido? O pé ruim. Pé ruim? Então tá bom. Se o coração estiver bom, o pé pode estar ruim, né? Graças a Deus o coração dela é um coração cristão, né? E depois nós tivemos a reunião na casa da Simone, né? Com aquela mensagem evangelística. Então agora dando continuidade aí, Apocalipse capítulo 11, do que fala este trecho? Note bem, vamos ler ele primeiro. Daniel, leia para nós o Apocalipse capítulo 11 até o versículo 13. 11, 13. Isso. Amém? Então foi-me dado um caniço semelhante a uma vara de medir, e foi-me dito: levanta-te e mede o santuário de Deus e o altar e os que adoram nele. O átrio que silício. Estas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeiros que estão de pé diante do Deus da terra. E se alguém quiser causar-lhes dano, sairá fogo da boca deles e devorará a seus inimigos. E se alguém quiser causar-lhes dano, este, da mesma maneira, deve morrer. Eles têm o poder de fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e tem o poder sobre as águas, para que convertê-las em sangue, e para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. Quando tiverem acabado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles, vencê-los-á e matá-los-á, e seus cadáveres ficarão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Pessoas dos povos, tribos, línguas e nações verão seus cadáveres durante 3 dias e meio, e não permitirão que sejam postos nos sepulcros. Os moradores da terra se regozijarão por causa deles, e se alegrarão e enviarão presente uns aos outros, porque estes 2 profetas atormentaram os moradores da terra. Depois de 3 dias e meio, entrará neles um espírito de vida enviado por Deus, e por-se-ão de pé, e cairá grande temor sobre os que ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi para aqui, e subirão ao céu numa nuvem, e seus inimigos os virão. Naquela hora houve grande terremoto, e a 10ª parte da cidade foi derrubada, e no terremoto morreram 7.000 pessoas. Os demais se aterrorizaram e deram glória ao Deus do céu. A 13, né? Muito bem. O 14 também? O 14 pode ser. O segundo aí passou, eis que o terceiro aí vem rápido. Muito bem. Então note bem aí, qual que é o tema aqui deste capítulo 11? É o poder e a força da igreja. Amém?
o poder e a força da igreja. Então note bem aí que no versículo 1 diz: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário. Em algumas outras versões, o templo de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Note bem, do que está falando? Da igreja. Deus conhece toda a extensão do seu povo em todo o Império Romano e por todo, espalhado pelo mundo inteiro, amém? Então a ideia de medir é a ideia de que Deus conhece toda a extensão do seu povo aqui na terra. Medir aqui tem um significado semelhante ao selar do capítulo 7, que é a ideia de quê? De proteção. Por que você vai medir alguma coisa? Para você saber até onde aquilo vai. Para você ter a ideia exata do que precisa ser protegido, resguardado. Está vendo? Então Deus conhece aí, o versículo 1 é: Deus conhece a extensão do seu povo aqui na terra. Medir, né, é a ideia de proteção. Amém? E aí a primeira parte do versículo 2 diz assim: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Note bem. Então, esse átrio exterior, né, não era para ser medido, era para deixar para lá, porque ele foi entregue a quem? Aos gentios. Então, ele estabelece o limite entre o Israel físico e o Israel espiritual. O santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram é a igreja, é o Israel espiritual. E esse vai ser protegido por Deus. Amém? Foi medido. E o ato exterior que foi deixado e entregue aos gentios é o Israel físico. Então está vendo que ele estabelece o limite entre o Israel físico e o Israel espiritual. A destruição de Jerusalém já havia ocorrido 25 anos antes do Apocalipse ser escrito. Então isso era um sinal histórico de que os judeus não estavam inclusos nesta proteção da medição. Por quê? Porque já havia sido entregue aos gentios. Agora note bem que aqui no meio do versículo 2, ele pega este tema e vai para o outro sentido. Diz assim: estes, por 42 meses, calcarão aos pés o quê? A cidade santa. Note bem. Então você tem aqui uma cidade pecadora e você tem aqui já no começo da passagem a cidade santa. Então volta a representar quem? A igreja. A igreja. Né? Então a segunda parte do versículo 2, a citação dos gentios, relacionando ao templo e à cidade, mostra que se refere a qual povo especificamente? Aos romanos. Aos romanos. E o seu grande conflito agora com a igreja emergente. Então esta segunda parte do versículo 2 já traz cidade santa como símbolo da igreja na terra. Amém? Então a observação aqui: tanto 1242 dias quanto 42 meses é igual a 3 anos e meio. 3 anos e meio. Isto indica um período semelhante ao tempo do ministério público de Jesus, que foi mais ou menos 3 anos e meio. Né? E em comparação ao número 7, que é a perfeição, 3,5 é a metade de 7. O que indica, pela precisão talvez, um período breve dentro dos propósitos divinos. Amém? Não é uma coisa para contar literalmente.
é para entender que é um período breve dentro dos propósitos divinos. Amém? Então note bem que a igreja, quando começou, foi fundamentada pelos apóstolos e profetas até o fim do primeiro século. E aquilo era um período breve dentro do propósito divino. A igreja foi perseguida pelo império até o início do quarto século. Embora 2 séculos e meio aí de perseguição, né, alternadas com alguns períodos de paz, possa parecer um tempo longo para nós, mas já faz 2000 anos. Então é um tempo breve dentro dos propósitos divinos. Amém? Amém. Então, agora note bem, os apóstolos cumpririam sua missão no tempo estabelecido, assim como fez Jesus. Amém? Amém. Em 3 anos e meio, né? Então a humildade com que eles pregaram é destacada. Note bem aí que nós começamos então a essa ideia, né, dos versículos 3 a 6. Vamos ver os versículos 3 a 6 aqui. Diz assim: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como ferir a terra com toda sorte de flagelos ou maldições, tantas vezes quantas quiserem. Está vendo aqui o que é repetido? O número 2. 2 testemunhas, 2 profetas. Você identifica Moisés e Elias, né? Pelos poderes, pelos feitos. 2 oliveiras e 2 candeeiros. Está vendo? Então tudo isso representa o que? A igreja no seu princípio. Amém? A igreja emergindo, né? E o Império Romano nada podendo fazer até que ela se estabelecesse, né? Então quando fala das oliveiras, a oliveira dava um fruto, a oliva, também provia óleo, provia cura e remédio. Quando fala do candeeiro, o candeeiro produz luz, né? E a luz dá direção e ilumina. Amém? E assim foi no período apostólico, né? Então, observação, a ênfase aqui na duplicidade: 2 testemunhas, 2 profetas, 2 oliveiras, 2 candeeiros. A ênfase na duplicidade indica toda a força e poder com que a igreja primitiva testemunhou através dos apóstolos e profetas inspirados e com a presença de operações miraculosas. Amém? Está vendo aqui os detalhes, né? Então os dias da sua profecia foi irresistível. A proteção foi total nos dias do seu testemunho, até o ano 95 depois de Cristo. Versículo 7, acompanhe comigo. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Está vendo? Então, testemunho dado, apóstolos mortos. O abismo é o mesmo citado no capítulo 9, versículo 2, e a besta é igual à estrela caída que tinha a chave do abismo, né? O anjo do abismo, o destruidor, o Apolion, o Abaddon, ou seja, o império em si, né? Então o império fez guerra contra a igreja estabelecida e parece que obteve vitória, mas apenas parece. Então o versículo 8 diz assim: e o seu cadáver, né, o cadáver das 2 testemunhas,
ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Está vendo? Então o versículo 8 em símbolos, a cidade de Roma é descrita como cheia de glória, como o Egito, né? O primeiro império mundial, mas cheia de prostituição, como Sodoma. Então, anos antes, o que havia acontecido na cidade de Roma, anos antes do Apocalipse ser escrito, Nero expôs os cristãos às maiores atrocidades no Coliseu de Roma. Está vendo? Então, onde cada cristão morreu sem negar o seu testemunho, ali o nosso Senhor também foi o quê? Foi crucificado. Amém? Então, na pessoa dos mártires, sob Nero, né? Então, note bem que isto é mais uma indicação no livro de que o conflito da igreja é com quem? É com o Império Romano. Amém? Não tem aqui nada sobre o fim do mundo. Tá? Não tem nada aqui literal. Né? Versículos 9 e 10. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então está vendo que aqui o versículo 9 e 10 é o quadro geral de como os idólatras, bajuladores do império, se sentiram bem quando a igreja era perseguida, quando os cristãos eram mortos, por cada novo imperador que se sentia no direito de de sentenciar os irmãos à morte. Como é que o povo que habitava no império ficava feliz, alegre, regozijando? Está vendo? Então a participação de todos os povos da terra que estavam sob o império na perseguição da igreja do Senhor, né? Então aqui você vê como Cristo, sua igreja, precisa derramar o seu sangue para vencer tanta maldade do ser humano, né? A ideia de você não sepultar alguém era expor a pessoa, mesmo depois de morta, a pior vergonha. Então note bem que eles não se contentavam de vencer pela morte os cristãos, mas eles queriam tripudiar em cima dos seus cadáveres. E esse era o sentimento do mundo, né, quando a igreja foi perseguida. Então está vendo então como Cristo derramou o seu sangue para vencer a maldade humana? A igreja teve que derramar seu próprio sangue para vencer tanta animosidade, né, para pessoas que só faziam o bem. Amém? Então o versículo 11 aqui vai começar a reverter o quadro para um quadro de vitória. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Está vendo então os 3 dias e meio não foi literal, né? É os céus. Então os 3 dias e meio não foi literal, né? Houve épocas em que Roma pensou ter limpado o mundo da influência cristã. Vinha um imperador e ele falava o quê? Os cristãos não estão me adorando, então manda matar todos e agora estamos satisfeitos. Então houve épocas em que Roma pensou ter limpado o mundo da influência cristã.
Mas ao fim de cada perseguição implacável de um novo soberano, o que apareciam? Apareciam mais e mais seguidores do caminho. Então o sangue dos mártires parecia ser a semente do reino. Amém? Então a observação que nós fazemos é que no fim do primeiro século começa essa perseguição. Os povos dominados pelo império tiveram participação ativa no conflito, na desonra e infâmia dos santos, pois o cristianismo disseminado pelos apóstolos e profetas florescera e incomodara a todos. Os cidadãos comuns de todo o império veriam os cristãos como o quê? Como cadáveres estirados nas praças no primeiro momento. Mas depois, essas pessoas veriam a ressurreição do cristianismo. Quanto mais se matava cristãos, mais cristãos apareciam, né? Então, depois de cada perseguição em que a igreja apareceu derrotada, logo reaparece a igreja em outros lugares, amém? E com mais e mais força. Então, o versículo 12 aqui, note bem. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram, eles se admiraram. Então o versículo 2, este verso, note bem, é um ponto alto da passagem. Este verso é muito especial, né? O que diz esse verso? Que Deus levará sua igreja para onde? Para o céu. Amém? Deus levará a sua igreja para o céu. Ele nos honrará diante de todos que nos desonraram por causa da nossa fé. O lugar da igreja é aonde, irmãos? No céu. Nas alturas, acima de toda a podridão terrena que esse mundo produz. Amém. Nas alturas como Jesus Cristo. Amém? Amém? Na nuvem. Então, a morte física não pode nos vencer. Amém? Amém? É isso que essa passagem está nos dizendo. É isso que essa passagem está sendo usada pelo Espírito Santo para nos consolar. A morte física não pode nos vencer. Deus honrará diante de todos os seus fiéis. Amém? Então fique fiel. Fique fiel como as duas testemunhas. Fale de Cristo. Não tenha medo. Se o mundo te matar, Deus te ressuscita. Amém? Amém. Os inimigos verão a nossa vitória no final. Deus fortalecerá novamente o seu povo. Amém, irmãos? Amém. Os inimigos verão a nossa vitória. Seremos honrados ante a face deste mundo. Amém, Deus? Amém. Amém. Versículo 13 e 14. Passou o segundo ai. Eis que sem demora veio o terceiro ai. Versículo 13. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Qual é a cidade? Está falando de Roma. Naquela mesma hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Houve um julgamento, houve um juízo. Ao passo que as outras pessoas que não morreram nesse terremoto ficaram sobremodo aterrorizadas, né, com medo, temendo, reverenciando e deram o quê? Glória a Deus. Glória ao Deus do céu. É interessante este versículo aqui. Note bem o que ele pode significar. Um sinal da vindicação dos mártires pela indestrutibilidade do seu povo. Todos os mártires que morriam, eles morriam. Mas a igreja acabou só porque os mártires iam morrendo? Não. Não, a igreja é indestrutível, amém? Amém.
Jesus disse: eu estabelecerei a minha igreja e as portas da morte não poderão vencê-la, não prevalecerão contra ela. E é isso que o livro de Apocalipse cumpre, amém? A profecia de Jesus. As portas do inferno nunca Se abriram, mas não teve jeito, né? Então a vindicação aqui dos mártires pela indestrutibilidade do seu povo, né? Ou seja, Deus mostrou. Então o mesmo espírito de coragem sempre reaviva nos próximos cristãos. O mesmo espírito de coragem que um mártir sofria até ser queimado numa estaca, esse mesmo espírito de coragem revivia nos outros discípulos depois dele. Em quem ficava, em quem se convertia. E isto resultou em quê? Isto resultou em temor e conversão de alguma porcentagem da população do império. Amém? Porque quando as pessoas viam os cristãos sem medo daquilo que mete medo em todo mundo, eles pensaram: eu quero essa vida para mim, eu quero esse poder que encara a morte de frente e não torna atrás. Amém, Carlinhos? Amém. Isso resultou em temor e conversão de alguma porcentagem da população imperial. Note bem, aqui houve um terremoto, 7.000 homens morreram, né? E a 10ª parte da cidade foi afetada. Isso quer dizer que uma 10ª parte do Império Romano se tornou cristão, por conta do testemunho dos mártires. Amém? Por conta da vitória da igreja, do seu renascimento, cada vez que ela tentaram destruí-la. Então, a cada nova perseguição, a igreja era o quê? Mais forte, e o império mais fraco. Grave isto aí na sua memória.